Boa noite, nação ugrina. Tudo bem? Bem-vindo a mais um pós-jogo desse Guarani 3, Londrina 0. É isso aí. Hoje com torcida no estádio, o retorno da torcida do estádio e vitória, retorno da nossa vitória, né? Muito obrigado pela adesão, pela participação de todo mundo, pelos comentários. É muito legal essa interação com vocês, né? E estamos aí, você vê, iludido de novo. É bem engraçado isso, né, gente? Eu assim, nós vamos falar muito das chances. Nós vamos começar falando um pouquinho do jogo do Guarani, né? O jogo do Guarani começou meio, parecia muito complicado hoje contra o Londrina, né? É, o primeiro tempo muito pouco, as pessoas estavam muito pouco animadas, muito pouco inspiradas, né, para poder fazer um gol. Apesar de a gente estar jogando com um dos últimos colocados, apesar de a gente estar jogando em casa com torcida e apesar de a gente claramente estar precisando dessa vitória mais do que nunca, né? Então o Guarani foi muito, não jogou muito bem, não jogou criativamente no primeiro tempo, na minha opinião. É, tivemos algumas chances, é verdade. Eles tiveram uma que nós demos para ele num erro do Rodrigo Andrade e pelo menos uma grande chance muito clara com o Sávio, que acabou perdendo na cara do gol. Então acaba o primeiro tempo onde a gente já termina muito preocupado. Mais preocupado ainda é quando no retorno o time volta com a mesma estrutura, né? E como 3 gols ou uma vitória faz bem, né? Ou muda a opinião das pessoas em relação ao que é o time, né? Aos 10 minutos, um pouquinho antes do gol, tinham 3 modificações, substituições previstas pelo Daniel para acontecer ali. Mas não aconteceram. Não aconteceram porque o Guarani marcou o gol aos 10 minutos. Uma jogada até bem tramada. É, o, o nosso lateral direito, o Diogo, ajeita de cabeça e o Todinho entra. Aliás, eu estava preparado para criticar muito o Todinho hoje. E no final, ele só não pediu desculpa, mas ele se arrependeu do que fez. Todinho, depois de um ano e meio sem torcida, nós tínhamos hoje lá 1.300 pessoas assistindo o jogo, 1.500 pessoas, muito com saudade de ver o time não vem apresentando nem entregando aquilo que a gente esperava. Essa semana nós tivemos algumas demonstrações de falta de respeito e carinho de alguns dos jogadores aí durante as coletivas, na minha opinião, né? Eu já falei aqui no pré-jogo, não vou estressar mais, mas o Todinho estava aí encaminhando mais uma delas, né? Depois de ter feito um gol, mais acho que anos sem marcar gol, né? Jogando mal, até aquele momento não tinha jogado nada e depois continuando jogando. Marcou um gol, importante para o Guarani, importante para ele, e aí botou o dedo no ouvido, olhando para a torcida. No final do jogo, foi questionado sobre isso, se ele estava fazendo aquilo para alguém, e ele falou, não é nada não. Não foi nada não. Se arrependeu do que fez. Espero que tenha se arrependido, viu, Todinho? Essa torcida não merece isso daí não. Você merecia. Ela merece um pouco mais de respeito, bem mais respeito, né? Principalmente de você, que deve muito ao Guarani, na minha opinião. Enfim, 1-0 aos 10 minutos, e aí recuamos até nas substituições, deixamos de fazer as substituições, e o Daniel Paulista esperou mais, ele só fez as primeiras substituições depois aos 75 minutos, ou seja, bem depois, né? Mas aí nós tivemos um chute deles de fora, uma defesa esquisita do Rafael. Aos 32, uma boa jogada, uma finalização bem bacana do Bidu, mas a bola foi para fora. Aos 32 e aos 42, o lance do pênalti, para mim, pênalti claro, para mim, não foi falta ou mão do Sávio. Eu fiquei irritado aqui com a central do apito, impressionante, parece esquisito como o juiz que estava na central do apito queria efetivamente que tivesse sido anulado a jogada por causa de uma eventual mão que, na minha opinião, absolutamente não foi. Sabe? E eu nem acho que nem o Sávio nem o Guarani estavam merecendo grande coisa, porque não estava jogando muita bola, né? Melhorou no segundo tempo.
Mas daí a dizer que não foi pênalti, absurdo. E aí resolvemos o jogo, aos 42 gol do Sávio, aos 46 o terceiro gol, aí sim numa boa jogada de contra-ataque, Andrigo para o Alanzinho, que entrou muito bem, sofreu pênalti, fez essa assistência para o Pablo com um toque no jogo todo marcou esse gol. Né? Importante, uma vitória que quem vê o placar acha inquestionável, incontestável, mas não foi tão fácil assim. Acho que fizemos um segundo tempo melhor que o primeiro, contra um time muito frágil, e sofremos bastante mesmo no segundo tempo. Fizemos um gol aos 10, dominamos, é verdade, as ações, até o pênalti, onde aí abriu a porteira realmente. Né? Tivemos algumas atuações boas e eu gostei mais das que entraram do que necessariamente as que saíram. E nós vamos falar aqui das atuações individuais e um pouquinho das chances do Guarani. Nas atuações individuais, eu vou falar então, vamos dar aquela famosa, as notas, né, para o jogador. Rafael Martins, eu acho que não comprometeu, obviamente, fez duas defesas importantes. Uma bem importante no primeiro tempo e uma importante no segundo tempo, um pouco esquisita, é verdade. Então, acho que ele não comprometeu, 5,5. Diogo Matheus volta sem ritmo, ia fazer um jogo nota 5,5. Como deu assistência para o primeiro gol, que é o mais importante, porque abriu a porteira, e por incentivo, apesar do amarelo, 6, Diogo. Thales e Carlão. Eu sinceramente não achei que eles foram muito exigidos, mas foram muito seguros, muito corretos. Defesa correta, 6 para os dois. Thales e Carlão, 6. Bidu fez uma boa partida. Até defensivamente o Bidu hoje eu gostei, ele foi mais seguro, conservador, não arriscou. Eu achei razoável, fez uma boa jogada no ataque, foi o melhor que eu gostei. O Bidu chutou de direita ainda, que não é a sua. Chutou bacana, chutou bem. 6. Bruno Silva, critiquei muito ele no meio da semana. Continuo achando ele um zagueiro fraco, um volante limitado, mas hoje ele jogou melhor do que ele vinha jogando. Né? Não comprometeu. Acho que continua achando que tem que ter um pouco mais de baixar a bola aí, seu Bruno Silva. 6. Rodrigo Andrade, eu vou dar 5,5. Fez razoável partida, não jogou mal. Não jogou mal, fez razoável partida, tomou amarelo, está suspenso, não jogou mal. Regis, para mim o ponto preocupante, dissonante e até surpreendente. O Regis, que por muito tempo, ou por um longo período, inquestionavelmente, tem uma habilidade diferenciada dentro da equipe, não vem jogando bem. Hoje, na minha opinião, teve uma atuação até que bem apagada. Não vi grandes criações, não vi uma assistência, não vi chute no gol, não vi nada disso. Então, 5 para o Regis. Sávio, não vinha bem no jogo. Não vinha bem no jogo. Jogou o tempo inteiro, se esforçou, correu, é verdade, marcou o gol de pênalti. 6, Sávio. Todinho, apesar do gol, na minha opinião, não jogou grande partida. Espero que venha melhorando, Todinho. Mesmo no pré-jogo, eu colocava você na frente, no lugar até do Júlio César, jogando com o Andrigo. Eu queria que tivesse entrado o Andrigo desde o início, e ele entrou bem. Mas o Todinho fez o gol e eu não vi mais nada nele. E acho que tem que jogar assim depois, mas não acho grande coisa. 5,5. Júlio César, 5, não fez grande partida, apenas razoável. Dos que entraram, o Tony, eu não vou dar nota, não jogou. Os que entraram primeiro, Índio e Alanzinho. O Índio não comprometeu, vou dar nota 5, entrou para fazer o terceiro volante, entrou no lugar do Todinho, inclusive. Alanzinho entrou bem, entrou muito bem, não estou dizendo que é um excelente jogador, fez acho que cometeu um erro só, mas sofreu a falta no pênalti e deu assistência para o terceiro gol, nota 6 para ele. Índio, 5. Depois entrou ainda o Pablo e o Andrigo. O Andrigo entrou bastante bem. Hoje, jogando como meia centralizado, fez algumas assistências, nota 6 para o Andrigo. E para o Pablo, fez um chute, tocou uma bola e marcou o gol. Mas como hoje é vitória, Pablo, hoje nós estamos iluminados. Então vamos lá, 6 para vocês. 6 para você também. Para o Daniel Paulista, nota
Eu diria 6. Montou bem o time. O time continua sendo tudo aquilo, gente, limitado, né? Porém, é o que temos para hoje para a campanha do brasileiro. Então, para subir, vamos falar falar um pouquinho das chances. Para subir, em termos de matemática, 17 pontos em 9 jogos, dá 63%, 62% de aproveitamento, mais ou menos. Hoje, o Guarani está com quase 52% de aproveitamento em 29 jogos. 29 jogos, 45 pontos, aliás, chegamos no número lá do descenso e tudo mais, faltando 9 rodadas. 12 vitórias, 9 empates, 40 gols pró, 31 contra, saldo de 9, aproveitamento quase 52. Então, nós temos 52, temos que fazer 62 nos próximos 9 jogos. Jogo muito difícil, tarefa muito difícil, temos que torcer contra Vasco e CSA agora nessa rodada, que é o quem falta, que pode passar a gente. Estamos em sexto a 3 pontos do G4. Essa é a situação agora. Faltam 9 jogos. Desses 9 jogos, quais são? CRB fora, Confiança em casa, Sampaio fora, Vasco em casa, Vila Nova fora, Brasil fora, Avaí em casa, Goiás em casa, Botafogo fora. Então nós temos 5 jogos fora e 4 em casa, né? Os jogos em casa, teoricamente, nós temos que ganhar todos. Tem um jogo bem difícil contra o Vasco e nós temos que ganhar de Confiança, Avaí e Goiás. Não é tarefa fácil. Não é tarefa nem um pouco fácil. Tarefa bem difícil. Próximo jogo, se eu não me engano, sexta-feira que vem, contra o CRB, é um jogo de 6 pontos, 12 pontos. É um jogo importantíssimo. Nós precisamos, na prática, em 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, pelo menos, para brigar próximo. 5 vitórias, 2 empates. Se essas vitórias forem dos adversários certos, isso traz uma probabilidade ainda maior. Tá bom? Gente, não acho fácil, acho difícil. Temos uma tarefa bem árdua para tentar subir esse ano. Não sei não, continuo não acreditando. Mas como a gente disse, essa vitória ilude um pouco o torcedor, dá esperança para o torcedor, e o futebol é um pouco isso, né? Um pouco isso. Então, de verdade, sem querer iludir ou mentir para o torcedor, ou para os nossos colegas torcedores, acho uma tarefa muito, muito, muito difícil. O Guarani só sobe se ganhar os 5 jogos, 2 empates pelo menos, fazer pelo menos 62 pontos, no mínimo 62 pontos, se possível 6 vitórias em 9 jogos, o que é bem difícil, 66% de aproveitamento, e ganhar os jogos certos, né? Não basta só ganhar do Confiança, então tem que ganhar do Confiança, tem que ganhar de Vasco, tem que ganhar de Goiás, tem que ganhar do Avaí. Esses são os confrontos diretos que tem. Eu acho que nós temos que jogar muito mais do que jogamos hoje. Nós temos que jogar muito mais do que jogou no segundo tempo hoje para ter uma esperança real de subir. Eu gostaria muito. Ainda estou um pouco cético. Tá bom? Gente, grande abraço, bom final de semana, bom feriado e até o próximo pré-jogo. Grande abraço. Tchau.